Vamos continuar, João 1. Eu preciso chegar até no versículo 28. Vamos lá. Versículo 19 até 21, como diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: Não. Disseram-lhe: Pois, declara-nos então quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, os judeus de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, vieram para questionar João Batista. Queriam saber, porque eles viam o poder que tinha João Batista. Ele viu o carisma que ele tinha. O povo concorria até ele para ser batizado por ele, porque ele pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E vinham até ele para serem batizados, e o povo considerava-o como um profeta. Então os líderes judeus queriam saber, afinal de contas, quem ele era, com que poder ele fazia isso, Então perguntou: Você é o quê? Você é Cristo? Eu não sou Cristo. És tu Elias? Não sou Elias. És tu o profeta? Os judeus estão aguardando a vinda de Cristo, não estão? Eles estão esperando até hoje o Messias, que já veio. Messias. E com a chegada do Messias, chegaria um que, segundo Isaías, um que anunciaria a vinda dele, prepararia o caminho, que seria João Batista, semelhante a Elias. Por isso que os judeus perguntaram: Você é Elias? Você é aquele que preanuncia a vinda de Cristo? Jesus falou: Eu não sou Elias, eu não sou Cristo, eu não sou o profeta, mas eu sou o que Isaías falou: Eu sou a voz do que clama no deserto. Ora, só por causa dessa palavra, os judeus deveriam saber que ele estaria preparando o caminho para a vinda de Cristo. Então deveriam dar importância para ele, não é? Então, os judeus aguardam a chegada de o profeta. Isso está em Deuteronômio 18, já li várias vezes, só para vocês relacionarem. Deuteronômio 18, dá uma olhada, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés, dizendo: A ele ouvirás. Por isso que os judeus até hoje aguardam a vinda desse profeta, que viria um profeta semelhante a Moisés. Versículo 18: Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus filhos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Irmãos, Moisés já pré-anunciou a chegada de Cristo como o profeta, que é prefigurado por Moisés como o profeta. E quando surgisse o profeta, o povo deveria ouvi-lo. E quem não ouvir, Deus pedirá contas.
Mas se surgir alguém e disser que eu sou profeta, e não é, o Senhor falou assim: esse profeta será morto. Versículo 20. Aí o versículo 21 e 22 é para você saber como identificar quem é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta chegará quando o quê? Aquilo que ele profetizar se cumprirá, sucederá, não é? Aí é comprovado que ele era o profeta enviado por Jesus, por Deus. Isso se cumpriu ou não se cumpriu? João, vamos lá, vamos voltar lá para João. João 6. João 5. João 5. Os judeus pressionavam Jesus: és tu o profeta? És tu o Cristo? És tu aquele que Deus ia enviar para o seu povo? E os judeus não queriam crer. Aí Jesus disse assim, versículo 31: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Porque Deus, através de Moisés, havia profetizado como identificar o profeta quando chegasse. Não é porque o próprio profeta diz eu sou profeta, porque poderia surgir muitos falsos profetas, não é verdade? Um profeta verdadeiro, quando surgisse, teria que, tudo que ele profetizar teria que se cumprir, tá? Aí então, versículo 32, Jesus disse: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, eles pensaram, deve ser João Batista, tá? Aí, versículo 33, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Só que versículo 34 de Jesus diz: não é João Batista. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Não foi dessa maneira que o Pai definiu para identificar quem é o verdadeiro profeta. Não é um outro homem que deveria dar testemunho desse profeta, dizendo que ele é o profeta. Quer dizer, não é homem nenhum para identificar quem é o profeta. E quem tem que identificar quem é o profeta é o próprio Deus. Aí então, versículo 36, ele diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Eu não preciso de João para dizer que eu sou profeta. Eu tenho testemunho maior. Quem é? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Esse é o critério do Pai. É ou não é? As obras que o Pai confiou a Cristo para realizar, o Filho realizou. Porque homem nenhum consegue realizar a obra de Deus. E quando Jesus profetizou e a obra aconteceu, irmãos, testifica que ele era o enviado de Deus, ele era o profeta, ele era o Cristo. É ou não é? O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Deus dá testemunho de mim. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o povo, não são líderes judeus. O povo diz: esse é verdadeiramente o profeta que devia ao mundo pelos sinais que eles viram, tá?
e João 7,40. João 7,40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta, mencionado em Deuteronômio 18, né? Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ó Senhor Jesus. Os líderes judeus não criam nele. João 5,18. João 5,18. Como diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, como também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículos 46 e 47. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos meus escritos, nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quer dizer, os líderes judeus não creram no Senhor e rejeitaram o Senhor, procuraram matá-lo, tá? E Atos 2, 22. Pedro levantou-se e deu testemunho de que ele era o Cristo. Atos 2, versículo 22, como diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O que quer dizer isso? Pedro estava provando que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque aqui testifica, Deus testifica que Jesus era o Nazareno, era varão aprovado por Deus diante de vós, com quê? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de Jesus, como vocês mesmos sabem disso. Entenderam? Então está mais do que provado, Jesus era o profeta, Jesus era o Cristo que devia vir ao mundo, tá?